Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. O artigo 43 da Constituição da República Portuguesa fala sobre a liberdade de aprender e de ensinar. Nesse mesmo artigo, no número 2, limita, restringe ou mesmo proíbe o Estado de programar a educação segundo diretrizes ideológicas, filosóficas, políticas, estéticas e mesmo religiosas, fazendo com que o ensino seja absolutamente neutro, no sentido em que não pode orientar as crianças para nenhuma destas áreas específicas, segundo instrução do dito Estado. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema deste mês tem sido vinho novo em odres velhos. E quem é que são os odres velhos? Quem são, em determinados casos, ou nos casos que temos estado a abordar, estes invólucros, bafientos, decadentes que não permitem que a sociedade funcione? Olha, é o totalitarismo. É a instrumentalização das crianças e o ensino ideológico dos jovens para que sejam adultos de acordo com o Estado que está a dominar uma determinada sociedade. E olhando para isso, a nossa Constituição, muito bem escrita, prepara-se de alguma forma para evitar aquilo que aconteceu noutros tempos, dizendo, nomeadamente no artigo 67, na alínea 1, que a família é o elemento fundamental da sociedade e, como tal, incumbe ao Estado a proteção dessa mesma família. Mas o que dizer atualmente? Quando vemos um Estado que programa ideologicamente o ensino e ataca o núcleo familiar. O que dizer quando vemos um Estado que, em lugar de proteger crianças, jovens e suas famílias, está a fazer tudo para desagregar os mesmos? É a altura de pensar o que é que o Estado quer de nós. Ou se calhar é o Estado ou nós que estamos a mais. Digo eu que não percebo nada disto. E é nosso convidado de hoje para o programa que, de alguma forma, é o pontapé de saída para mais uma semana de conversas. Artur Mesquita Guimarães ficou conhecido como o pai da família de Famalicão ou o pai das crianças de Famalicão. Recordo que foi, de alguma forma, um embate com a questão de uma determinada
temática de uma determinada disciplina, a disciplina de cidadania, não sei se é este só o nome. Artur, muito boa noite, obrigado por estar aqui connosco. E antes de analisarmos um bocado também de uma forma geral o porquê do Estado neste momento estar com esta preocupação, e estou a ser irónico, relativamente às famílias, queria que nos recordasse um pouco qual foi o processo e esta caminhada com 2 dos seus filhos. Muito bem, João Nuno Pinto, antes de mais, muito obrigado por me voltar a convidar e à TV Curiacos, até porque penso que nesta altura nós temos obrigação moral de dar conta do nosso processo, que foi um processo que foi vivido por imensa gente. Não raras vezes na rua somos abordados por pessoas que vêm ter connosco, dar-nos os parabéns pela atitude que tomamos, pedirmos para não perdermos a coragem daquilo que temos vindo a fazer, portanto temos uma obrigação moral de dar contas da situação do processo. O processo neste momento diria que está, digamos, em banho-maria, como deve estar recordado. Há um processo que nós movemos de reclamação de direitos que nunca mais teve qualquer tipo de desenvolvimento, e depois há um outro processo que nos foi movido pelo Ministério Público via Comissão de Proteção de Menores no Tribunal de Família, e esse processo está arquivado. Os nossos filhos, neste momento, os que estavam abrangidos, os dois nossos filhos mais novos que estavam abrangidos por este processo, estão fora já dos anos letivos que pressupõem a obrigação de participação na disciplina. Mesmo assim, há conteúdos no 10º ano, 11º e 12º ano que nós continuamos a entender que eles não têm que os participar, nomeadamente o programa Prece e tudo que sejam conteúdos meramente de caráter ideológico que vá para além do razoável numa disciplina de filosofia, de português, seja do que for. Portanto, diríamos que estamos numa fase de maior calmia, não é? Estamos numa fase de mais estabilidade. E, como digo, aproveito a oportunidade, se me permite, para agradecer a todos aqueles que se empenharam nos momentos difíceis, que foi muita gente. Lembro-me do último julgamento que esteve marcado, que acabou por não ocorrer em outubro do ano passado, salvo erro, outubro, novembro, em que as pessoas se iam deslocar ao tribunal. Há pessoas que se acabaram por deslocar ao tribunal já depois do julgamento ter sido anulado, um dia ou 2 antes. Aquilo, salvo erro, foi em outubro. Portanto, ao feriado de 5 de outubro, aquilo estava marcado, salvo erro, as datas não quero precisar, mas havia ali um feriado que intermeava a data em que ia ser o julgamento, e no dia antes, ao feriado, que depois seria no dia a seguir o julgamento, temos a notícia que o julgamento, que o Ministério Público tinha pedido para arquivar o processo e o julgamento não ia decorrer. Mas há gente que mesmo assim, motivada enfim, e em sintonia connosco e movidos pelas inquietações que nos movem, que também nos movem, chegaram a estar junto do tribunal porque talvez não tivessem sabido do arquivamento do processo. Ainda ali alguns movimentos, tentámos evitar ao máximo que isso acontecesse. Todo esse movimento foi gerado por pessoas amigas, não fomos nós que mobilizámos ninguém. Okay? Foi um conjunto de amigos que se mobilizaram e que, de facto, mobilizaram muita gente. E, portanto, isto é uma oportunidade fantástica que me dá, enfim, para dar conta disso. Isso é uma das coisas que, inclusive, você e a sua família têm sido acusados de mobilizarem as pessoas. E eu quero dizer também, enquanto representante do canal e apresentador deste programa, que você nunca nos enviou um pedido para vir cá falar sobre o que quer que seja. Tem sempre partido da nossa produção os convites para vir falar connosco. João Nuno Pinto, ainda bem que pega nesse assunto, porque é curioso. Nós o que fizemos em todo este processo relacionado com os nossos filhos foi tornar público aqueles episódios em que tínhamos obrigação de o fazer. Porque falou na Constituição e muito bem, e até temos uma Constituição que é clara nestas matérias, e uma das coisas que diz a Constituição é que as famílias gozam da proteção, particularmente no que diz respeito à educação dos filhos, da proteção do Estado e da família. Portanto, do Estado e da sociedade civil. Não é? O que é que isto significa? Significa que quando nós não temos a proteção do Estado que deveríamos ter, porque no fundo estávamos a lidar com o Estado do outro lado, tínhamos mesmo que apelar à sociedade civil. E nunca ninguém nos viu ou ouviu
pedir qualquer apoio à sociedade civil que não fossem circunstâncias de facto. E vou-lhe dar um exemplo. Nós ali portanto, estamos em 2023, nós ali por abril de 2021, ao nível do Tribunal de Família, quando o Tribunal de Família decidiu que íamos para julgamento, o que nós tivemos que fazer foi apresentar alegações e o Ministério Público teve que fazer foi apresentar alegações. E nunca ninguém nos ouviu, em abril, na altura em que nós tivemos conhecimento das alegações, nunca ninguém nos ouviu falar sobre aquelas alegações. Essas alegações do Procurador do Ministério Público é que vieram a fazer com que o processo no Tribunal de Família fosse arquivado. E ninguém nos ouviu porquê? Porque, face àquelas alegações, nós entendíamos que, com razoabilidade, o Sr. Juiz iria arquivar o processo. Certo? O que não aconteceu. Chegados a junho, abril, junho, e ninguém nos ouviu falar sobre as alegações, chegados a junho marcam um julgamento que depois não tiveram coragem de o fazer. Então, como marcaram julgamento, nós acionámos um processo de crime sobre essas alegações e isso, efetivamente, foi o passo decisivo para o arquivamento deste processo no Tribunal de Família. Porquê? Porque o Procurador, em função deste processo, foi afastado do processo, entrou um novo Procurador que acabou por pedir o arquivamento do processo. Portanto, isto para dizer que, sendo nós conhecedores do teor das alegações que nos levaram a mover um processo de crime, ficámos completamente calados. Porque não temos qualquer tipo de intenção de oportunismo político. Enfim, somos cidadãos e todos os cidadãos concretizam a política, vivemos na cidade, todos concretizam a política. Não temos qualquer intenção de proteção ou de promoção da nossa família. Temos, sim, o direito e o dever de apelar à sociedade civil e a quantos constituem a sociedade, na defesa daquilo que são os nossos direitos e liberdades fundamentais. E, no fundo, de se defender. E Artur, o Artur é um dos casos que eu me recorde onde quase todas as ferramentas à disposição do Estado estavam a ser utilizadas, digamos, para castigar, no fundo, não a família, mas afetava a família, castigar os seus dois filhos. E curiosamente, a primeira ferramenta do Estado que esteve para nos castigar era a própria escola, que é lamentável, não é? A escola é que explotou todo este processo, porque nós, oportunamente e adequadamente e justificadamente, dissemos à escola quais eram as nossas intenções em relação à educação dos nossos filhos. Assim como, por exemplo, apesar de sermos cristãos e católicos, não participamos, os nossos filhos não participam da aula de religião e moral. Mas, por exemplo, estão no ensino articulado e poderiam ser dispensados, por estarem no ensino articulado, poderiam ser dispensados da disciplina de educação visual. E nós entendemos que a disciplina de educação visual é uma disciplina estrutural, portanto, entendemos que eles devem ir à disciplina. Portanto, eles até tinham mais uma disciplina que o resto dos colegas, porque os restos dos colegas da turma de ensino articulado estavam dispensados dessa, mas os nossos iam. Portanto, e demos conta à escola daquilo que é. A escola é que não quis acatar aquilo que são as nossas indicações, a escola que devia ser o espaço de confiança, porque quando nós enviamos os nossos filhos para a escola, não dizemos, olha, vocês façam destes miúdos o que vocês quiserem. Tem que haver aqui um verdadeiro pacto de confiança que nos garanta que o que se vai passar na escola é condizente, suposto existir, respeitar as nossas convicções, etc, etc, etc. Independentemente de algumas discussões saudáveis que possam haver, de outras matérias, etc, não temos qualquer tipo de problema. Agora, tem que haver aqui um pacto de confiança. A escola não pode fazer o quê? O Estado não é educador. E só para separar, para separar as águas, quando falamos de escola não estamos a falar de professores, porque tanto quanto eu sei, os professores, em termos de aproveitamento, passaram os seus filhos. Sim, repare, portanto, todo este processo teve mais impacto no ano letivo 2018-2019, porque foi quando inseriram a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento como obrigatória. E nesse ano, naturalmente, que nós apresentámos a cartinha na escola, como já apresentaríamos anteriormente em relação a outras matérias. Por exemplo, a festa do Halloween? A festa do Halloween, ou enfim, outras coisas assim do género. Os professores, no fim do ano, contra a vontade da direção da escola, fizeram transitar os nossos filhos. Porque eles contra a vontade da direção, porque a escola sempre, a direção da escola sempre colocou, nós então, para eles passarem, nós vamos ter que perguntar ao Ministério da Educação, isto é uma falta de liderança, é uma falta de conhecimento por parte do diretor da escola, porque ele tem competência e, aliás, porque nós nem estamos a infringir a lei. Repara, todo este processo, assim, grosso modo, porque isto é um processo jurídico com muitos contornos e complicado,
grosso modo, o que faz com que os meus filhos houve essa tentativa de retenção deles ao longo do processo, foi um estatuto do aluno. Não há dúvida nenhuma que todos nós compreendemos que os alunos, quando estão inscritos numa escola, têm a obrigação de participar das aulas, não é? Só que aqui há conteúdos que são de matéria que expropriam as nossas competências enquanto pais, e isso é que nós não autorizamos. Nem está em causa só a ideologia de género, também está em causa a ideologia da ecologia, pode estar em causa um conjunto de ideologias que aquela disciplina comporta, ok? Às vezes pensam que o nosso problema é um problema por causa da sexualidade. Não há problema nenhum de sexualidade, nós temos 6 filhos, os nossos filhos sabem muito bem o que é a vivência da sexualidade, portanto não há qualquer tipo de tabu, nem em matérias de interculturalidade, nem em matérias de ecologia. Até tenho o gosto da minha empresa já ter organizado não sei quantos seminários sobre espaços verdes, como património a recuperar, etc, etc. Portanto, balizamos bem quais eram os conteúdos. E a direção da escola é que entendeu, enfim, o diretor, por falta de capacidade, entendeu que tinha que levar aquilo ao Ministério. E o Ministério aproveitou a oportunidade para nos, diríamos, encurralar, passa a expressão, não é? Portanto, o primeiro agente do Estado, que deveria estar em sintonia com os pais, em apoio aos pais, proporcionar o bem-estar e proporcionar a instrução adequada e proporcionar um bom ambiente entre pais, escolas, alunos, até foi o primeiro que pôs em conflito. A seguir veio a Comissão de Proteção de Menores. Na Comissão de Proteção de Menores fomos lá chamados, perguntámos qual era o... Só uma questão antes de ir à Comissão. Muito bem. Para recordar que todos os professores nesse primeiro ano... passaram os meus filhos. Ok. Não é? E depois, a seguir a isso, o diretor da escola leva ao Ministério esta situação e somos chamados à Comissão de Proteção de Menores. É óbvio que quando chegámos à Comissão de Proteção de Menores, a pergunta que fizemos foi: mas vocês estão para fazer cumprir a Constituição e defenderem-nos do abuso do Estado na tentativa de expropriação da educação dos nossos filhos? Ou qual é o vosso papel? Não, isso não podemos fazer. E devolveram aquilo para a escola. Não é? E depois aparece o Ministério Público e Tribunal de Família. Não é? Isto depois tem muitos mais contornos que nós só para isso passávamos aqui a manhã toda, portanto vamos abreviar um bocadinho, mas de qualquer das formas há alguns episódios que são interessantes de referir, para a gente ver como isto funciona. No fim, portanto, primeiro ano letivo, 2018-2019, eles passam. Chegados a meio do segundo ano letivo, portanto 2019-2020, é emitido um despacho pelo seu secretário de Estado, Dr. João Costa, atual Ministro da Educação, em que diz: estes rapazes ou passam a participar das aulas de cidadania e desenvolvimento e fazem tudo que são planos de recuperação para trás, ou então têm que recuar para o ano que transitaram o ano passado. Isto em fevereiro. Okay? E diz aos professores: se os senhores tomarem a ter uma atitude em conselho de turma de transição dos rapazes, vão sofrer processos disciplinares. Grosso modo é isto. E estamos a falar de alunos de quadro de honra. Curiosamente, no primeiro ano letivo, eles tiveram direito ao quadro de honra. Deram-se ao luxo de mudar o regulamento do quadro de honra já depois de iniciado o ano letivo, porque o ano letivo inicia em outubro, setembro, e em maio eles mudam as regras do quadro de honra para fazer com que os rapazes não fossem ao quadro de honra. Uau. Percebem a maldade, a perversidade que está em volta disto? Agora, é verdade que já nos anos a seguir, enfim, em conselho de turma, talvez por documento manipulado, eles houve sempre a tentação de reter, sendo que, também é importante que se diga isto, em qualquer das circunstâncias nós acionávamos providências cautelares e nunca a escola cumpriu com nenhuma providência cautelar até à decisão da providência cautelar. Isto é, quando se aciona uma providência cautelar, a outra parte tem que repor a realidade, pelo menos até haver uma decisão da providência cautelar. O que fez com que... Ou seja, a providência cautelar coloca tudo como estava... Como deveria ser. Exatamente, como deveria ser. Até haver uma decisão. Okay. Depois a decisão até pode ser diferente. Sendo que, da primeira providência cautelar, que também isto é importante que se diga, sendo que da primeira providência cautelar que acionámos no ano 2019-2020, certo? Da primeira providência cautelar que teve a decisão ali por já 2021 ou coisa assim, e que vem na sequência de uma tentativa de negociação por parte do Tribunal Administrativo, não é? Em que nós
recuámos numa perspectiva do bem-estar dos rapazes, recuámos ao limite de os nossos filhos fazerem planos de recuperação em casa. É verdade, eu recordo. Né? E dali para a frente nós escolhíamos tempos, horas de aulas que eles iriam participar, mas nós é que escolhíamos, nem que fosse uma hora de aula, e todas as outras matérias nós fazíamos trabalhos em casa. E isto não foi para a frente, este plano até o processo estar terminado. E isto não foi para a frente porque o Estado, quando nós escolhemos as aulas em que eles iam participar, a escola disse, não pode ser só nessa, tem que ser mais nesta, naquela. Portanto, está quebrado o acordo, porque o acordo da escolha era nossa, não era da escola. Não é? Logo a seguir, à decisão da primeira Previdência Cautelar, que é-nos totalmente favorável. Portanto, a Previdência Cautelar, no fundo, visava, vamos discutir isto e vamos pôr os miúdos à par disto, para não os meter na conversa. E se formos ver, aqui o que acontece é o seguinte, se os meus miúdos, mercê deste processo, que não está terminado no Tribunal Administrativo, tivessem sido forçados a participar nas aulas, se eu tivesse a ganhar o processo, já não tinha recuperação em relação a um direito que me tinha sido tirado. Mas, ao contrário, se os miúdos não participarem nas aulas e se eu vier a perder o processo, no limite eles têm que fazer uns planos de recuperação. Exatamente. Isso é razoável, porque é possível de concretizar. Para o meu lado já não era possível de concretizar. Exatamente. Aquilo para o qual você estava a querer defender, já os miúdos tinham sido expostos de alguma forma e não havia forma de repor. Okay. Não é? Portanto, nem por aqui é razoável. Mas o mais ridículo é que sob esta decisão da Providência Cautelar, que nos deu a total razão. Sim, senhora, os miúdos ficam salvaguardados de não irem às aulas até ao fim do processo, nem repõem as aulas que estão para trás, não fazem nada, vamos discutir o processo e depois ver-se isso. O Ministério da Educação decidiu recorrer. E decidiu recorrer até conseguir com que, de instância em instância, aquilo fosse ganhando nos contornos que lhe fossem favoráveis. Não na totalidade, mas em parte. Portanto, isto é extremamente violento. E Artur, eu sei que a comunicação social também não fez propriamente o mesmo som e não cantou a mesma música nem a mesma exposição quando algumas das decisões eram favoráveis à família. E, nomeadamente, não sei se pode falar sobre isso, nomeadamente depois de ouvir as alegações do procurador, nomeadamente o facto de você se sentir na obrigação de ter que colocar um processo relativamente a essas alegações. Repare, a comunicação social, de uma forma geral, há órgãos de comunicação social que foram meritórios, que acompanharam o processo de uma forma mais ou menos equilibrada, porque iam ouvindo uma parte e outra e iam dizendo o que de facto os factos, enfim, pronto. Mas também há comunicação social e há particularmente alguns jornalistas que nitidamente desconhecem o que é Constituição, desconhecem o que é um Estado democrático, desconhecem o que é um Estado livre, embora usem essas bandeiras, efetivamente, ao contrário. Em relação às alegações do Sr. Procurador, como disse, nós tivemos conhecimento delas em abril e não dissemos nada, nem sequer dissemos a ninguém que aquilo ia para julgamento. Portanto, que nós quando apresentamos alegações, supostamente é para ir a julgamento. O juiz recebe as alegações, olha para uma coisa, olha para outra e depois decide se o julgamento avança ou não avança. E nós nem sequer comentámos isso com ninguém. Porquê? Não era razoável. Okay. E em função daquelas alegações, certo, o que lá estava expresso mereceu um processo de crime. Claro, mereceu um processo de crime que está em curso e que depois, enfim, também temos que ser justos, quer dizer, só quando temos uma sentença é que sabemos... Claro, mas a situação é que há uma mudança de procurador, tanto quanto eu sei, e o processo é arquivado após essas alegações. Exato, eu explico melhor e até aqui o pormenor que é importante que a gente passe por ele, particularmente porque diz quando as instituições do Estado deveriam estar para nos proteger e não estão. Depois destas alegações, em abril, certo, vem o fim do ano letivo e nós constatamos, no fim do ano letivo, para renovar a matrícula do Tiago, que ele não está retido. E antes deste processo, em novembro, que antecede este abril, isto é complicado porque há muitas datas, em novembro, que antecede este abril, há um despacho do Sr. Secretário de Estado
temos que perceber que estávamos em tempo de eleições, íamos ter eleições em janeiro. Antes despacho, o secretário de Estado, depois dele conseguir as decisões das providências cautelares que permitia, pelo menos naquele momento, eles serem retidos, em que diz que afinal eles não são nada retidos e eles têm os pais que são umas pessoas que se têm que liquidar porque são muito maus, estes rapazes precisam de ser protegidos daqueles pais monstruosos, mas irão transitar até os processos estarem resolvidos, certo? E depois deste despacho, há posta a possibilidade de irmos para julgamento com as tais alegações. Chegamos ao período de renovação da matrícula, em que temos uma semana para renovar a matrícula, marcam-nos um julgamento, em função destas alegações, marcam-nos um julgamento, recebemos uma notificação para o julgamento salvo erro, a 14 de junho, para um julgamento que ia ser ali uns dias depois, 2 ou 3 de julho, em que este tempo, que vai desde que recebemos a notificação para o julgamento e o julgamento, é o espaço de renovação da matrícula. E que nós vamos à escola e dizemos, então como é que é? Nós queremos renovar a matrícula do miúdo, mas não podemos na plataforma inovar porque ele está retido. Mas está retido porque ele não sei o que é e tal, porque está retido. Mas há uma declaração do senhor secretário de Estado que diz que ele transitará. Não, mas essa declaração não é bem assim. Portanto, eles queriam-nos entregar no Tribunal de Família com aquelas alegações com o rapaz retido. Desculpem, isto é vergonhoso. Certo? Faço-me entender. E, de facto, ao momento do julgamento, que era uma terça-feira, em termos de escolares, de renovação de matrícula, estava retido. Atendo tudo 5. Sim. Estava retido por este processo de perseguição, que não está decidido em Tribunal Administrativo. Até se dissesse que em Tribunal Administrativo nós tínhamos perdido, então podíamos dizer que estávamos fora da lei, mas não há ninguém que nos possa dizer que somos fora da lei. Artur, eu sei que há coisas que se calhar não se podem dizer, porque eventualmente estará em segredo de justiça, mas deixe-me lá ver se eu percebo a lógica. Há um procurador que faz determinadas alegações. Essas alegações motivam um processo de crime da vossa parte. Depois há uma substituição desse procurador. O novo procurador olha para as alegações, não vê mérito e manda arquivar. Pede para arquivar. A decisão depois de arquivar é do juiz. Ok, pede para arquivar. Como é que 2 procuradores do Ministério Público veem 2 coisas completamente diferentes? É que a mim quase que me apetece perguntar se o primeiro procurador não é escolhido a dedo para... Pois, isso é uma pergunta que eu não lhe consigo responder, não é? Porque não sei se ele foi escolhido a dedo. Há uma coisa que eu sei, é que, e isto é que é importante que se tenha em consideração, nós só acionamos o processo de crime sobre as alegações depois de ter sido marcado um julgamento, porque nós antes nunca o faríamos. Okay. Nem ninguém teria conhecimento das alegações, porque as alegações depois nós até as tornamos públicas. Certo? E porquê? Exatamente pelo respeito pelas instituições, porque eu entendo que o Estado, há um poder do Estado, há um respeito pelas instituições que tem que ser assegurado. Portanto, nós só aparecemos em cada momento conforme circunstâncias muito concretas que beliscavam os nossos direitos e liberdades fundamentais, nossos e dos nossos filhos. Porque até ali nós não mexemos em nada disso. Se forem ver todo o historial do nosso processo, nós aparecemos quando somos confrontados com uma dificuldade que devia estar protegida pelo Estado e que não está, e temos que correr da sociedade civil e depois, enfim, da luta jurídica, digamos assim. A verdade é que quando nós olhamos não só para a Constituição, mas para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração do Direito das Crianças, a Convenção sobre os Direitos da Criança, a família é sempre o núcleo orientador e que, de alguma forma, é o núcleo preferencial para a educação e a guarda destas crianças. Também olhando para o outro lado, infelizmente existem famílias que fazem tudo menos proteger as suas crianças. Existem demasiados casos e existem muito poucos recursos por parte do Ministério Público e desta PCJ, por exemplo, para identificar e proteger esses casos. Porquê utilizar e alocar meios a uma família que olha-se para as crianças e as crianças estão perfeitamente desenvolvidas e... Pois é de facto uma pergunta estranha, não é? É, digamos, uma guerra, eu diria que ideológica, aproveitando quem está no poder, os recursos que são de todos,
para impor uma cultura que pode ser diferente da minha. Eu respeito todo tipo de mundo de obediências, mas tenho que respeitar a minha. E diz muito bem, há famílias que precisam de ser ajudadas e em circunstâncias diversas, quem sabe se a minha família um dia possa vir a ser ajudada, não sei, todos estamos, enfim, perante um mundo complexo. Mas mesmo quando qualquer família tem que ser ajudada, é respeitando as suas convicções, não é impondo regras. Particularmente numa família que se organiza na sociedade e que dá o seu contributo da forma possível. Portanto, ninguém pode supor a uma família, olha, tu para seres ajudado agora tens que comer com estes conteúdos. Pois. Não é? E lamentavelmente... Se me dissessem à minha família, olha, eu vou ajudar a sua família, agora tens de ser do Benfica. Isto para mim era um problema, porque eu sou de Sporting. Deu um bom exemplo. Deu um bom exemplo. Quer dizer, é óbvio que o Estado tem essa função de proteger as famílias e até de as ajudar, não é? Mas é respeitando a sua estrutura de base, não é? A estrutura de base da minha família é uma estrutura de base segundo regras de bom senso e etc. Portanto, não somos nenhuns arruaceiros, não damos resultados, inclusive as escolas. Reparem, os nossos filhos não foram abalados nos resultados escolares por todo este processo. Pois. Isso é, de facto, é um atestado, de facto, ao equilíbrio deles. Não é? Portanto, enfim, não serão melhores que os outros, não serão piores, mas quer dizer, de facto, sabemos o que queremos, claro. Sabemos o que caminhamos. Eu quero recordar, inclusive, creio que o Artur já disse isto numa participação anterior, que até quando você disponibilizou as crianças para serem entrevistadas pela comunicação social, eles ficaram surpreendidos porque você não estava ao pé delas. Repara, quem fez disso, de facto, foi lá um canal Feira no Norte, pediram-me isso, não é? Para perceber, nós inicialmente protegemos a imagem dos miúdos, certo? Em termos de comunicação social. Claro. Só começaram a dizer que eram uns fulanos, que eram uns não sei quê, uns retrógrados e tal. Até que, na altura, até diziam que nem havia miúdos nenhuns, que era tudo bluff. Então tiveram que aparecer os miúdos. E há uma primeira fotografia de um jornal em que estou eu e estão os dois miúdos de perfil e eu disse ao jornalista que ele não podia fotografar a identificar os miúdos. É óbvio que quem conheceu os meus miúdos e subir aquele perfil sabe quem são, mas as outras pessoas não sabem. Okay. Então a partir daí era de facto um facto existente, porque eles inicialmente até procuraram fazer de conta que não houvesse facto nenhum, ficava tudo escondido ali nas calendras, não sei o quê, e depois íamos apertar da forma que pudesse ser. E, entretanto, como elas começam a aparecer os miúdos, acabamos por ser algo pressionados para os miúdos falarem. E é uma decisão difícil. E eu nunca ia pôr de polícia ao lado dos meus miúdos, porque os meus miúdos são educados para a liberdade, não é? Portanto, não ia lá ficar de polícia. E, ao mesmo tempo, entregar 2 miúdos a um jornalista, que foi essa entrevista foi no Parque da Cidade, os 2 miúdos, na altura, novinhos, era difícil, porque sabe perfeitamente que um adulto a falar com miúdos, se quiser, pode eventualmente manipular. Portanto, significa que os miúdos, a jornalista estava a entrevistar os miúdos no Parque da Cidade, em Famalicão, a uns 30 metros de onde nós estávamos, e eu estava a jogar bola com os outros meus filhos, porque na altura ela queria conhecer todos, e estávamos a jogar bola no outro lado do Parque da Cidade. E ela ficou ali completamente sozinha, porque eu nem ia lá condicionar o que os miúdos pudessem dizer, nem ia condicionar a jornalista. Portanto, a permitir a entrevista tinha que ser uma entrevista que espelhasse aquilo que é, porque eu não tenho medo da verdade. Nem que a verdade seja contra mim, percebe? A gente às vezes falha, mas claro. Pronto, ok, é vida. Não é? Portanto, não tínhamos qualquer... Mas eu não poderia ficar lá a fazer de polícia. E aconteceu isso, de facto. Ela ficou completamente livre com os miúdos e fez. Já tivemos depois uma entrevista, depois deste episódio do tribunal com um canal de televisão, aí eu acho que não foram suficientemente honestos, porque o objetivo dessa entrevista era explicar tudo o que se tinha passado relacionado com aquelas alegações, com aquele processo, e eles acabaram por tentar, enfim, não falaram disso, apresentaram na entrevista uma coisada que não falaram disso. E tínhamos combinado que a coisa tinha que ficar equilibrada, o mesmo tempo que nos dessem a nós, dariam a outras partes, etc. Enfim, até foi uma entrevista num sítio aprazível e simpático, mas depois que não se traduziu numa... Repare, o resultado não tem mal nenhum. O que a gente disse e o que apareceu foi o que dissemos e é aquilo. Agora, não foi esclarecedor, e é pena que se utilize as pessoas, enfim, para fazer de conta que são os bonecos que ali estão, em vez de informar as pessoas sobre a realidade que estava a acontecer no momento. Olha, e Artur, por falar em informar, por falar em cidadania,
e por falar, de facto, nesta luta quase David e Golias, que é atualmente os cidadãos relativamente ao Estado. Quão importante seria que cada vez mais cada um de nós conhecesse, de facto, os seus direitos adquiridos e os fizesse valer diante do Estado? Sabe, João Nuno, e depois de todo este processo, eu acho que até era importantíssimo, não, enfim, a partir do 5º e 6º ano e por aí fora, mas particularmente a partir do 10º ano, que houvesse uma disciplina, porque já começa a haver uma maturidade por parte dos miúdos, que houvesse uma disciplina que se chamassem o que quisessem, em que de facto preparasse os jovens para serem cidadãos no sentido de conhecerem os seus direitos, que é como é que se organiza um país, quais são o que é a função dos tribunais, como é que isto se organiza em termos administrativos e funcionais e de respeito pelos outros, era de facto importante. Isso eu concordo, e acho que sim. E depois de tudo o que aconteceu, quando nós vimos ou presenciámos alguns jornalistas e pessoas que deveriam ter juízo, que têm pouco conhecimento, que mandaram atordoadas cá para fora, completamente disparatadas, que revelam uma total ignorância sobre a Constituição e que já são pessoas que constituem a nossa sociedade. De facto, faz falta na escola algo que direcione e que faça mostrar a importância de uma Constituição. Por exemplo, e só para recordar, alguns opinadores, dentro daquilo que é a liberdade da sua opinião, disseram, não, e qualquer dia quê? Qualquer dia o pai chega lá, diz que o filho não quer aprender matemática e não aprende matemática. Mas não tem uma coisa... Claro que não. Esta disciplina é uma disciplina, é curioso que a Helena Matos está a atribuir-lhe um nome que é muito interessante. Portanto, há disciplinas de conhecimento e as disciplinas agora passa-me o nome. Mas já agora, a propósito disso, também conto um episódio que foi caricato. Pense que em agosto do ano passado, o Dr. José Ribeiro e Castro escreve um texto no Observador. Isto nunca ninguém soube. Mas, quer dizer, soube porque o texto foi escrito. Sim. E dava um prémio. O texto era feito todo com frases da Constituição, da Lei de Bases. Se calhar é isto que eu da Lei de Bases. Da Lei de Bases. Mas deixe-me contar isto porque é muito curioso. O texto da Constituição, Lei de Bases. Cada frase daquelas foi extraída da legislação em vigor, quer seja pelos tratados internacionais que Portugal descreve e são lei em Portugal, quer seja da Constituição da República Portuguesa. E dava um prémio, já não me lembro se eram 1.000 euros, 800 euros, a quem descobrisse, frase a frase, a quem descobrisse, frase a frase, a que correspondia à Constituição, que correspondia à Lei de Bases. E nós estávamos em férias e num sítio sem computador, numa quinta, no Minho, que não é o sítio onde vivemos, é noutro sítio, no Minho, e aquilo aconteceu e eu virei para o meu filho Tiago, que é o mais novo e está metido neste processo, e disse, Tiago, está aqui um bom desafio para o menino, mas não tínhamos ali elementos, não tínhamos nada. E aquilo terminava, salvo erro, no fim da semana, na sexta-feira. Sexta-feira era o sítio que nós chegávamos. 1.000 euros são 1.000 euros. 1.000 euros são 1.000 euros. Mesmo que venham do Ribeiro e Castro. Do Ribeiro e Castro. Mas então chegámos a casa na sexta-feira e o Tiago, acha mesmo? Acho. Descubra isso. E ele, das férias, pegou naquilo e ao último minuto quase do tempo para se mandar as frases, manda aquilo para o Ribeiro e Castro e, curiosamente, é um dos que é premiado. Penso que há 5 flados que descobriram. Portanto, o rapaz que nomeia a cidadania é o rapaz que limpa os 1.000 euros. Está a ver? Ou depois aquilo foi dividido com mais que um. Não estou a ver o Ribeiro a dar 1.000 a cada um. Mas não. Depois aquilo foi dividido e fazia parte das regras do jogo. Agora, eu pergunto se os colegas do Tiago, se perguntassem o que é que aquilo responde cada frase dali, se eles eram capazes de chegar lá. Olhavam para aquilo. E outra coisa, e depois voltamos ao contributo e à forma como o cidadão, mas recordei-me agora, e porque falou nos colegas do Tiago, durante todo este processo, qual é que tem sido o papel e qual é que tem sido a relação do Tiago e do Rafael com os colegas? Ótima. Por exemplo, para perceber, é óbvio que o Tiago agora está no 10º ano, portanto deixou o ano, e foi eleito delegado de turma. Portanto, já se demonstra. E nos anos anteriores não foi eleito e há alguns dos anos que não permitiam que ele pudesse ser eleito porque não ia às aulas de cidadania, que também é outra coisa que, enfim, não vale a pena a gente discutir isso porque não temos tempo a perder. Mas eu conheço um que não era engenheiro e foi primeiro-ministro e não foi às aulas de engenharia. Mas aqui é ao contrário. Aqui é ao contrário. Aqui o episódio é ao contrário. Okay. Mas os colegas sempre foram... Enfim, podem discutir se acham bem, se acham mal, mas essa discussão é saudável, não temos problema nenhum. Sim. Mas todos eles são solidários. Há ali um momento em que há uma decisão de uma providência cautelar que não nos é favorável e como sabe, depois da decisão, há um prazo de trânsito em julgado.
Esse prazo de julgado, salvo erro, são 8 dias ou 15 dias, agora também não tenho de memória. E nesses 15 Normalmente dias... é rápido em relação a... Sim, mas são 8 dias a 15 Ok. dias. Era uma coisa que o diretor da escola também não tinha, e ele recebeu a decisão da sentença e disse, olha, amanhã os seus filhos vão recuar de ano, e eu disse, arrisque, o senhor já tem mostrado por diversas vezes que é ignorante, mas se o senhor fizer vai ter um processo em cima, porque o prazo de trânsito em julgado ainda não terminou, e neste prazo de trânsito em julgado ainda pode acontecer muita coisa, mas faça o que entender. E claro que e eles respeitaram o prazo de trânsito em julgado. Mas no fim mas entretanto soube-se na escola porque o homem inicialmente ia acionar aquilo por ignorância, desconhecimento, ia acionar aquilo, portanto gerou-se um movimento na escola. Portanto toda a gente soube que eles iam, supostamente, Chumbado. que iam Ficar retidos no ano. Ok. Não é? Então o que é que aconteceu? Os colegas e os professores, em cada dia que eles apareciam e entravam na escola, até se batiam palmas, Inês nossa, e não sei o que e tal, e batiam palmas e não sei o quê. Aquilo foi mais stress para os colegas e para os professores durante aquela semana do que propriamente para os meus filhos. Sendo os meus filhos que sabiam perfeitamente que aquilo podia ser concretizado, não é? Depois a conversa seria outra. Chegado ao fim do prazo de trânsito em julgado, eu estou na escola logo no dia a seguir, queria saber exatamente o que é que ia acontecer e o diretor, mais uma vez, não sabia o que é que ia acontecer. Se foi pronto a querer aplicar a decisão do prazo de trânsito em julgado, depois, quando de facto terminou o prazo de trânsito em julgado, ele aí já não sabia o que ia acontecer. Fazer. Claro que ele não me sabia dizer, ele levava um papel para ele pôr como era, se recuavam, se não recuavam, ele não sabia dizer e também não queria saber, eu tive que sair à rua, tive que trazer 2 pessoas comigo Como e testemunhas. como testemunho, olha, este senhor nem sabe, nem sabe dizer, nem coisa nenhuma, etc. E ficou papelinho escrito por causa das coisas. E logo a seguir apareceu o tal despacho que há um bocado falámos, que afinal transitariam. Okay. Quer dizer, andaram a brincar com uma família de recurso em recurso, de prazo de providências cautelares, a andar a brincar com a família. Isto é o Estado a fazer coisas ilegais, isto é ilegal, Repare, contra um cidadão. Pois, eu não sei se é ilegal, infantil é. E ditatorial também é, não é? Porque o problema tinha ficado resolvido na primeira providência cautelar, que tirava os miúdos para fora do circuito e íamos discutir o assunto. Porque nós aceitamos a discussão. Claro. Não somos donos da verdade. Temos as nossas convicções, conhecemos o direito vigente em Portugal e vamos discuti-lo. Não é? Mas uma discussão resulta luz. Quem sabe se nos vai trazer luz e nós estamos equivocados. Exatamente, okay? pode acontecer. Agora, a intenção da providência cautelar era, de facto, isolar os miúdos fora deste processo. Não é? Com isto, apetece-me dizer aos pais, porque, entretanto, a gente percebe que há outros pais nervosos com estas coisas, porque o que está acontecendo na escola é violento. Basta ver as legislações que têm vindo a ser aprovadas que ainda complicam mais a vida aos pais nestas matérias. Tem que assumir as suas responsabilidades e tem mesmo que atuar. Eu no outro dia tive conhecimento, por exemplo, de uma mãe que teve que enviar para a escola, não sei se a escola, se é infantário até da criança, uma nota a dizer que o filho estava proibido de participar em aulas de yoga, porque o yoga tem conteúdos e tem uma como é que eu ia dizer, filosofia que não se enquadra com coisa. Quer dizer, sou uma de evidência. Porque senão estamos aqui comicala. Não pode ser. Não é? Mas então, Artur, porquê que não há mais cidadãos portugueses como o Artur e a família a ter este confronto com o Estado em defesa dos seus direitos? E não estamos a falar só da escola. Pois. Nós vemos esta situação. Há pessoas que trabalham e não têm casa. Vemos o Estado a atacar a propriedade privada. Já se pagam rendas pela propriedade privada. Vemos atacar as pequenas empresas, que tudo são dificuldades. E vemos atacar a família. Quais são os pilares de liberdade que temos? Eu não tenho nada contra grandes empresas, nem nada disso, não é isso, mas de facto são as pequenas empresas, que são espaço de liberdade, é a propriedade e é a família. E não há dúvida nenhuma que é um ataque cerrado e pior do que isso, é um ataque cerrado com o dinheiro dos nossos impostos. Okay? Portanto, não há aqui um respeito pelas restantes mundovidências e não pode ser. Não é? Uma sociedade que se diz democrática tinha que respeitar. Querem-nos impor as convicções que são diferentes das nossas, mas usando o dinheiro do Estado, porque tem o dinheiro do Estado e o poder do Estado nas mãos deles. Portanto, há um mau uso do poder. O poder não é para fazer o que eu quero.
Não é? O poder é para concorrer no sentido do bem comum. É interessante, porque se você pulasse a cerca e começasse a fazer as coisas à maneira deles, eles também iam utilizar o dinheiro, mas neste caso, se calhar, para validar e para lhe dar a si, para você continuar a fazer as coisas de acordo com eles gostam. Exatamente. Portanto, isto digamos, a gente parece que temos aqui uma balança com dois pesos e duas medidas, não é? E uns têm que ser espalmados e os outros podem ser livres. Não faz sentido, não se pode usar o Estado para impor convicções, só faltava. O Estado não é educador, não é? E Artur, enquanto cidadão, que conselhos é que você dá, de facto, aos cidadãos para que possam... Claro, repare, os conselhos que eu posso dar têm a ver com o seguinte, e quero que as pessoas fiquem a pensar, eu não sou juiz, nem julgador, falo nem quero julgar quem quer que seja. Agora, não há dúvida nenhuma que estamos na hora dos pais e na hora das famílias, porque senão vamos desaparecer, são figuras que vão desaparecer, a gente até começa a ver que nos documentos já não é pai e mãe, já é progenitor, já é isto, é aquilo, portanto, são figuras de família, portanto, das duas uma, ou seguramos, enfim, pelo menos aqueles que pensam como eu e têm uma percepção da vida como a minha, porque haverá outras mundividências que eu respeito, devem, de facto, assumir as suas responsabilidades, muito particularmente no que diz respeito aos filhos, porque há de chegar à altura em que eles vão ter que dar contas dos filhos que têm, porque, enfim, a gente quando acolhe um filho, não é? Quando tem um filho, gera um filho e o acolhe, é óbvio que tem que ter responsabilidades sobre isso. Artur, mas, por exemplo, relativamente à escola e relativamente a estes conteúdos e à exposição das crianças a conteúdos sobre sexualidade, assistimos, creio que este fim de semana no Canadá, a uma manifestação enorme e que foi promovida por alguém que tem uma mundividência diferente. A comunidade muçulmana no Canadá disse, atenção, que isto está a passar as marcas e veio para a rua e, claro, outras associações também se juntaram para protestar contra isso. Repare, e na Polónia também houve uma manifestação de famílias, digamos, entre aspas, normais e que contou com milhares de pessoas. E eu acho que tudo isso é muito importante. Mas, João Nuno, a vida tem-me ensinado uma coisa. Eu vou usar aqui uma expressão, enfim, que espero que compreendam. As conversões não são coletivas, as conversões são pessoais. Portanto, eu não posso... A responsabilidade pelos meus atos não é coletiva. Okay. A minha responsabilidade perante uma coletividade tem consequências. E eu sou responsável por isso. Mas as minhas obrigações não são coletivas. Não posso ficar à espera. Nunca na vida eu iria, digamos, ficar à espera que um grupo ou uma associação viesse resolver o meu problema da escola dos meus filhos. Isso é um problema meu e da minha esposa. É aqui que as pessoas têm que situar. É muito bom quando a gente olha para o lado, não é? E vê que há um outro pai que está connosco, e outro, e outro, e outro, e outro, porque podemos ganhar com a experiência uns dos outros. Artur, mas você entende que aquilo que está a fazer pela sua família também pode ajudar outros e fico muito contente com isso. Porque nem todos têm a sua inteligência, a sua capacidade, o seu conhecimento, quer dizer, percebe o que é que eu lhe estou a dizer? Percebo, mas acima de tudo, repare, e felizmente neste momento em Portugal há instituições que já defendem as famílias, particularmente nestes episódios da escola. Uma delas é a Associação Família Conservadora, que toda a gente conhece, que a Presidente é Maria Helena Costa, e outra delas a Associação SAL, não é? Que dão patrocínio sobre a proteção destes casos. Mas qualquer pai que vá pedir apoio, e deve fazê-lo, a estas associações, até porque se não tiver apoio pode-lhe ficar caro, como toda a gente sabe, o nosso processo é patrocinado pelo Dr. João Pacheco de Amorim, a quem estaremos eternamente agradecidos, porque não nos leva nada pelo serviço que nos presta, é pro bono. Ele já o disse publicamente, portanto não estou a cometer aqui nenhuma confidência. Mas a pessoa, quando pede esta ajuda, tem que ter consciência que tem que assumir responsabilidade pelos seus atos. E então é bom que exista uma associação que a proteja. Então a mensagem seria, sim, existem coletividades que ajudam, mas começa em cada um de nós. Em cada um de nós, exatamente. A defesa dos seus direitos e liberdades fundamentais. Ninguém pode me substituir nessa defesa. Nem a mim, nem aos meus filhos, nem à minha esposa, nem... Cada um tem que ter consciência disso. E mesmo no meio desta vida agitada, temos que encontrar tempo para o fazer. E temos que encontrar tempo para o fazer. Senão qualquer dia acordamos... E já não conseguimos levantar da cadeira, só levantamos se nos deixarem. Se nos deixarem. Já há quem diga que estão a preparar o imposto para o ar que respiramos, não sei, já estão...
com impostos até para o ar que retiramos. Olha, aqui é que você nunca vai pagar nada, nem cobramos nenhum tipo de imposto. Agradeço, Artur Mesquita Guimarães, o facto de ter estado aqui connosco, recordar alguns dos momentos mais tensos deste seu episódio e fica aqui, de facto, esta fonte de inspiração para todos aqueles que possam eventualmente estar preocupados pelo caminho que a escola está a levar e por aquilo que o seu filho poderá estar a aprender ou não na escola. Resta-me agradecer, convidá-lo também a ir até ao canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar para subscrever, rever as conversas que mais gostou e amanhã estamos de volta à mesma hora para mais um programa. Um resto de boa noite e muito obrigado.